Bom dia a todos. Bom, queria introduzir a questão que para nós é muito importante, que foi os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, bem como a Agenda 2030. Nós realizamos a Rio+20 e a Rio+20 ela definiu uma visão a respeito da relação entre desenvolvimento e sustentabilidade, ao afirmar que era possível crescer, incluir, conservar e proteger. O Brasil, ao receber a Rio+20, junto com os demais países, afirmou, eu acredito, um dos principais rumos na questão do desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, da preservação do nosso planeta. Por isso, nesta conferência dos que, ao mesmo tempo, trata da questão da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós fizemos a nossa declaração, o nosso INDC, aqui nesta manhã. E acredito que o Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária a partir da COP15 em Copenhague. Algumas das nossos objetivos, eles constam da lei. E eu queria só enfatizar que nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. Agora, neste contexto da Agenda 2030, nós viemos a público definir alguns das nossas pretensões, né? Nós pretendemos, enquanto país, no que se refere ao uso da terra, no que se refere à energia em geral, no que se refere a padrões de consumo e de produção, nós pretendemos alcançar, no horizonte de 2025, com base no ano de 2005, uma redução de 37%. Já no que se refere ao ano de 2030, com base também em 2005, a redução será de 43% da emissão de gases de efeito estufa. Essa nossa ambição, ela se expressa em alguns números. Nós pretendemos, no horizonte até 2030, a partir de agora eu vou falar sobretudo até 2030, nós pretendemos o fim do desmatamento ilegal. O fim do desmatamento ilegal até 2030, obviamente, nós podemos, através do esforço do país e da sociedade, nós podemos antecipá-lo. Mas a nossa meta é chegar ao fim do desmatamento ilegal em 2030. Pretendemos também a restauração e o reflorestamento de 12 milhões de hectares. A recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A integração de 5 milhões de hectares lavoura, pastagem, pecuária. Na área de energia, nós garantimos 45% de fontes renováveis na produção de energia como um todo no Brasil. É bom lembrar que nos países, no conjunto dos países, a média mundial, portanto, é de 13%, enquanto que na OCDE a média seria de 7%. Então, 45% é um número bastante significativo. Como é que nós compomos esse número?
nós compomos, porque tem 66%, é bom lembrar que a matriz energética é matriz de eletricidade e matriz de combustível. Na matriz de eletricidade, 66% é da fonte hídrica na geração de energia elétrica, de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, aí excluídas a energia elétrica, eólica, solar e biomassa, na geração de energia elétrica, repetindo. O aumento de 10% na eficiência elétrica. Ao mesmo tempo, nós pretendemos, na matriz de combustível, na matriz de energia para transporte, a participação de 16% do quê? De etanol carburante e também, eu falei errado, é na matriz energética, de 16% de etanol carburante e das demais biomassas, está na matriz elétrica, totalizando então 16%. Então, esses 16% são integrados tanto por etanol carburante quanto por exemplo, bagaço de cana para gerar eletricidade. Tudo isso significa a contribuição do Brasil para que não haja um aumento na temperatura para além dos limites máximos de 2% neste século. Desculpa, 2%, 2 graus Celsius nesse século. Eu acho que esse é um nosso esforço para contribuir para algo que é crucial para a humanidade. Essas adaptações que são necessárias frente à mudança climática, ela vai ter de ser acompanhada de também transformações, portanto, importantes, como nós vimos, no uso da terra, na agropecuária, nos padrões de consumo, nos padrões de produção e também na energia. Sabemos que o setor onde é mais desafiador a redução é no setor de energia. E, portanto, acredito que o Brasil está dando uma contribuição importante, significativa para a redução de emissões e para que se concretize, eu acho, nesse século, a preservação do meio ambiente. Nós somos um dos países, acredito que outros virão também, a assumir uma meta absoluta de redução das emissões, mas até agora somos o único país que assumiu uma meta absoluta. Tenho certeza que outros virão, se já não vieram. Nós temos uma das maiores populações e um dos maiores PIBs também, quando se trata de países emergentes. E também somos a 7ª economia do mundo. Portanto, as nossas metas, elas são ambiciosas e, ao mesmo tempo, elas também preservam o crescimento do nosso país. Mas elas são ambiciosas porque nós achamos que é fundamental para a estabilidade do nosso crescimento ele ser sustentável. A nossa INDC considera também ações de mitigação e adaptação. E nós também consideramos necessidades de financiamento e transferência de tecnologia e formação de capacidades. Agora, nós estamos fazendo as nossas metas com os nossos recursos. Obviamente, se tivermos mais recursos, ou faremos as metas mais rápido, ou podemos, inclusive, aumentá-las. Nós temos também e reconhecemos a importância da cooperação Sul-Sul no esforço global de combate à mudança do clima. Além do que, acreditamos que o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é essencial para que os países em desenvolvimento não sofram pelo fato de terem entrado atrasado na rota do crescimento e da industrialização, que tem, como os senhores sabem, uma potencial muito maior de emissão do que a situação em desenvolvimento de emergentes. Então, essa questão deste princípio torna-se uma questão de justiça, equilíbrio
e, eu diria, de padrões, eu acho, de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E nós falamos isso com muita tranquilidade, porque não estamos falando em causa própria, não estamos falando para tendo em vista o que estamos propondo para nós. Estamos propondo metas que eu acredito que dificilmente também serão atingidas em termos absolutos por países desenvolvidos. Se forem, melhor, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo fazendo isso, nós reconhecemos a importância para os países em desenvolvimento de terem apoio, suporte e metas diferenciadas. Eu também quero enfatizar, dentro do espírito da Rio+20, em crescer, incluir, conservar e proteger, que, para nós do Brasil, as políticas de inclusão social são fundamentais. E essas políticas contribuíram para que nós tirássemos mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema e também tirássemos e elevássemos à classe média uma parte expressiva da nossa população, em torno de 40 milhões de pessoas. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, um processo que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequenos empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira. O Brasil, inclusive, saiu no ano de 2014 do mapa da fome. Eu lembro que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável chama Fome Zero, Zero Hungry, né? E essa fome zero, ela é algo que nós, no passado, tivemos como um objetivo central e que é responsável pelo fato de nós termos conseguido, de fato, uma tecnologia que permitisse, porque é uma tecnologia social que permitiu que nós tirássemos 36 milhões da pobreza extrema. Nós tivemos avanços em vários programas, mas temos uma consciência. Essa consciência, eu acho que ela tem de perpassar os objetivos de desenvolvimento sustentável. É que o fim da pobreza extrema é simplesmente o começo de uma trajetória, porque todas as pessoas quererão melhor acesso a serviços, mais educação, mais saúde, enfim, é uma trajetória. Portanto, eu acredito que o mundo dá um passo muito importante ao articular aqui, nesse plenário hoje, a partir da abertura feita pelo Santo Papa, a articular um esforço comum de cooperação, de construção de um caminho, tanto para a sustentabilidade do nosso planeta, como para a prosperidade das pessoas e dos países. Obrigada. Agora, pois não. Eu vou pedir, principalmente a minha querida imprensa brasileira, que eu tenho de falar, tem pouco tempo, eu tenho de falar sobre isso que foi lançado. Agradeço. Tânia Maria. Eu vou insistir, Tânia, eu não vou responder nada a respeito de mudanças na minha reforma administrativa. Então, vamos ver a questão do desmatamento. Nós fizemos um esforço bastante grande e conseguimos uma redução expressiva do desmatamento, 82%. É óbvio que, como você disse, um país tão grande, ele precisa de fiscalização. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as Forças Armadas, fizemos com a Polícia Federal e com a Força do Meio Ambiente para reprimir todos os crimes ambientais.
E fomos bem-sucedidos. A prova que fomos bem-sucedidos é que fizemos uma redução de 82%. Agora, Tânia, eu concordo contigo que tem desafio sempre, cada vez que você tentar coibir para chegar ao desmatamento zero. Mas não tem como, a gente tem de fazer isso, porque isso é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, um país que conseguiu uma redução de 82% no desmatamento tem todas as condições para chegar ao desmatamento ilegal zero. Eu quero falar uma outra coisa. Nós aprovamos um código florestal. O nosso Código Florestal talvez seja um código bastante entre os mais avançados do mundo. Esse código também ele restringe o desmatamento nas propriedades. É fundamental que se mantenha a proteção sobre os rios, sobre os riachos, nos topos de morro. Enfim, o Código Florestal também delimita o que é possível fazer, do que não é possível fazer. Daí a importância do cadastro nacional que está sendo feito para permitir que os proprietários de terras no Brasil, os pequenos, os médios e os grandes, tenham condições de ter uma política ambiental que vai, ao contrário do que algumas poucas pessoas pensam, vai permitir uma melhoria das próprias condições de produção. Porque quando a gente fala, não é retórico, que é possível crescer, incluir, conservar e proteger, o que nós estamos dizendo é o seguinte: é possível ter uma agricultura de qualidade e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. É isso que nós estamos falando. Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para a minha palavra? Porque é muito desagradável escolher. Thanks a lot. I'm sorry. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. How is this addressed, the climate impact of that in your INDC? Olha, a nossa experiência demonstra que você tem de combinar ações de repressão. Tem de colocar o Exército, a Marinha Aeronáutica a serviço, junto com a Polícia Federal e também o IBAMA, todos os órgãos ambientais que cuidam daquela localidade. Se não se reprimir, se espalha novamente, porque são áreas remotas. Aí, ao lado disso, há que criar as condições para que as pessoas tenham incentivo para outras atividades. No caso da Amazônia, tem uma região dentro da Amazônia, que aqui a imprensa conhece, que ela tem uma característica. Ela é a produção na área de tecnologia da informação, de eletrônicos, que emite pouco. Isso é uma coisa, ou seja, tem uma fonte de recursos para manter os 20 milhões que moram na Amazônia com renda, rendimento, com trabalho, com oportunidades em geral. Isso é uma coisa. Tem uma outra questão. Quando eu digo para vocês aqui que nós vou até repetir, nós vamos restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares, o que nós estamos fazendo é simplesmente oferecer também uma atividade produtiva extremamente vantajosa para que as pessoas não olhem para a criação de gado nem para o desmatamento para plantio. Aliás, o desmatamento para plantio no Brasil também ele tem sido reduzido. Nós produzimos mais com menos área plantada. Por quê? Porque temos um processo de tecnologia que permite isso. Somos, talvez, uma das agriculturas mais tecnológicas do mundo. Temos uma empresa chamada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é capaz de adaptar para as nossas condições edafoclimáticas, adaptar as condições de biomas, as condições de terra, de insolação, adaptar e tornar produtivo
a agricultura brasileira, e aí eu não estou falando só dos grandes, não, eu estou falando dos grandes e dos pequenos, porque nós temos uma política específica para os pequenos, de expandir a produção de alimentos do Brasil. Aliás, é importante dizer, uma parte fundamental da produção de alimentos brasileira vem da pequena agricultura familiar, e ela é, hoje, suportada, em que pese todas as nossas dificuldades, econômicas que os senhores conhecem. Nós fizemos um plano safra da agricultura comercial e da agricultura familiar que totaliza mais de 200 bilhões de reais. O que para nós neste ano, que para nós é extremamente importante, porque nós não queremos voltar para trás nas nossas conquistas. O próximo. Joseph Klein of Canada Free Press, if I can just ask a very quick question. Do you have in mind putting a price on carbon through such mechanisms as cap and trade or carbon tax? Thank you. Olha, o Brasil não tem o menor problema de botar um preço e fazer um cap and trade. Porém, é importante dizer que nós temos uma participação muito pequena do carvão na nossa matriz. Essa participação pequena do carvão como fonte geradora de energia, ela que seria a grande possibilidade do Brasil fazer um cap and trade. Agora, nós podemos ser receptores. Nós podemos vender captura de carbono. Por que podemos vender captura de carbono? Porque temos esse reflorestamento que eu acabei de dizer, a recuperação de 15 milhões de pastagens degradadas, a integração de 5 milhões de hectares lavoura, pecuária, floresta. Então, a nossa capacidade de captura de carbono é muito grande. Além disso, nós temos áreas extremamente preservadas pela lei, pela legislação. Então, podemos participar, sim, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, mas, sobretudo, ao atender a demanda de cap and trade. Se essa for a decisão internacional ou de certos países, nós teremos interesse imenso em participar das negociações. Presidente, no que diz respeito à parte de... Madam President, George. Thank you for the briefing. Was it me? Or? No, it's me. George Hart of the Associated Press, Madam President. Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. I'll slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2025 from 2005 levels. That's correct, right? But recent emissions data show that Brazil's emissions already fell by 36% between 2005 and 2011. So does that mean that Brazil's INDC is going to keep emissions stable from current levels rather than reducing them? Não. Não é bem isso, não. Nós vamos fazer, o que nós estamos pretendendo fazer? Nós estamos pretendendo fazer um esforço no sentido de, até 2025, tem dois números, até 2025, 37% em relação a 2005 e 43% em relação a 2030. Tudo isso com base em 2005. Quando foi na COP 15, lá em Copenhague, o Brasil assumiu um compromisso na linha do business as usual, de redução de 36% a 39% neste horizonte de 2020 a 2025. O que nós estamos fazendo é manter este horizonte. É óbvio que, neste período, o PIB vai crescer, né? O PIB cresce a renda per capita do Brasil. E mesmo se fosse o que você estava perguntando, seria um esforço inaudito para manter no nível de 37% a redução. Quanto mais houver crescimento do PIB, a gente sabe que o crescimento do PIB, ele alimenta o crescimento de emissões.
O que nós no Brasil vamos fazer é reduzir esse crescimento de emissões ao mesmo tempo que o PIB se amplia. E vamos ter a meta ousada de chegar a 43% em 2030. Portanto, com aumento sistemático do PIB, com aumento sistemático da renda per capita do país. É essa a ideia. É óbvio que se você pegar hoje os 82% de redução do desmatamento, o número é muito significativo. Nós não vamos manter 82% de redução do desmatamento. Se eu falasse isso aqui, seria um escândalo, um absurdo. Por quê? Porque senão nós não teríamos feito nada. Nós contivemos o desmatamento e temos de continuar contendo. Obviamente, progressivamente, quanto mais a gente se aproximar do desmatamento zero, menor vai ser a participação. Eu vou ficar sempre, e é a parte mais difícil, para qualquer coisa, para universalizar a energia elétrica no Brasil. Qual é a parte mais difícil? Não é a metade do caminho, é o fim do caminho, quando faltam 6%, e os 6% estão nas zonas mais distantes, né? Estão ou no meio da floresta amazônica, ou no interior do continente, em áreas isoladas. A mesma coisa vai ser, nós vamos ter de cada vez mais nos aprimorar, como foi a minha primeira resposta, para combater o desmatamento. Porque a experiência desse período demonstra o seguinte: você piscou o olho, é só piscar o olho. Nós não estamos falando em um ano. Piscou o olho, o desmatamento volta. E há que ter os dois mecanismos, a prática de repressão e a prática de prevenção e incentivo. Thank you so much, Madam President, for the briefing. This is Majid Ghali, the reporter for the Kurdish 24-hour news Rudaw Media Network. Brazil is a strong voice in support of reform at the Security Council of the United Nations, as many criticize the Council of failing with issues such as stopping the war in Syria and ISIS war. What would Brazil do if it became a permanent member of a Security Council than the current member of the Security Council hasn't done in dealing with the issues, great threats such as ISIS or the crisis in Syria? What would the country do differently? Olha, eu acho que nesse caso é importante, você está falando basicamente de por que nós queremos participar do Conselho de Segurança da ONU. Primeira resposta, nós queremos participar do Conselho de Segurança da ONU para cumprir o preceito sobre o qual a ONU foi criada. Qual seja, evitar guerras, construir consensos e buscar soluções que sejam aquelas que possam contribuir para que a humanidade viva em paz. Nós sabemos o preço da guerra, todos nós aqui nessa sala. Sabemos também que hoje a ONU, o Conselho de Segurança, precisa de lidar com várias situações bastante graves e novas. Primeiro, tem de lidar com a questão de conflitos regionais armados que deslocam pessoas, que geram e tiram de dentro de uma caixa, a caixa de Pandora, tiram estados islâmicos que recrutam crianças, que matam homens e mulheres, que destroem o patrimônio da humanidade e que têm de ser reprimidos. Sabemos que, ao mesmo tempo, nós não temos visto uma solução muito efetiva só através de intervenções armadas. Isso no que diz respeito ao Iraque, à Líbia, no que diz respeito à própria Síria. Destruir estados nacionais nunca vai levar à ampliação da democracia. Eu acho que a última e recente experiência mostra isso. Leva a esse tipo de proliferação de terrorismo. Agora, que tem de ser combatido, e tem de ser duramente combatido. Agora, o problema da representação do Conselho de Segurança na ONU é o seguinte: quando foi formado o Conselho de Segurança da ONU, a ONU era integrada por, se eu não me engano, por 51 países. E o Conselho de Segurança tinha 11 países. Hoje, a ONU é integrada por 193 países, se não me engano. E o Conselho de Segurança é por 15 países.
De lá para cá, daquele momento fantástico pós-Segunda Guerra Mundial até hoje, muitas coisas foram conquistadas. A gente não pode ser daquele tipo de pessoa que só vê a falha, não vê a conquista. Tudo que a ONU e seu Conselho de Segurança trouxeram de contribuição para o mundo. Agora, o que nós estamos discutindo é daqui para frente. Então, daqui para frente é fundamental que se expresse no Conselho realidades diferentes. O mundo foi descolonizado nesse período. Então, está aí a África. Está aí os países descolonizados que têm de ter representação. Os países emergentes mudaram a correlação de forças econômicas. Também eles têm de ser representados. O que nós falamos é que há uma outra realidade sociopolítica que merece a ser considerada. Então, quem são os países que se reuniram? Você está perguntando isso porque nós nos reunimos, o G4, formado em 2004, e que faz a sua declaração em 2005, o G4, que é a Índia, o Brasil, o Japão e a Alemanha, os quatro, só vou tomar uma aguinha, eles representam uma parcela importante, tanto da economia quanto da população. Agora, nós não queremos só para nós a representação. Nós queremos que se amplie tanto as cadeiras permanentes como os membros não permanentes. Nós queremos que haja uma representação mais equânime. Nós não achamos que nós temos a varinha de condão. Agora, nós temos certeza de uma coisa. Na multidão dos conselhos que está a verdadeira sabedoria. Ou seja, na representação mais forte dos países dentro da ONU é que vai estar a verdadeira sabedoria, ou seja, onde nós vamos conseguir construir os consensos capazes de solucionar problemas que levam a conflitos armados, sem deixar que eles se transformem na tragédia que está sendo a situação da Síria. Né? Nessa tragédia em que o mundo se comoveu pela foto do menino de 3 anos morto numa das praias, pela quantidade de mortos que representa aquelas homens e mulheres que morreram, os 70 que morreram, e que eu acredito que é um nível de tragédia que os refugiados, e quero te dizer uma coisa, o Brasil é um país de refugiados. Meu pai é um refugiado da Segunda Guerra Mundial. Aqui, se você perguntar, tem muitos refugiados. E tem aqueles que foram obrigados a ir para o Brasil, como os africanos, que hoje constituem mais da metade da nossa população, porque nós somos o maior país africano fora da África, que foram escravizados. Então, nós olhamos a questão da pessoa que precisa de abrigo e de acolhimento, nós olhamos com um olhar que integra a nossa nacionalidade. Por isso que eu sempre digo que todos serão muito bem-vindos. Sempre haverá, em qualquer circunstância, tanto na hora, né, do país crescendo, como a hora do país com suas dificuldades. Nós teremos espaço para refugiado. Thank you, President. My name is Xue Jiao from China Central Television. My question is regarding to China. As we know, both China and Brazil are developing countries and also are BRICS countries. How do you see China's contribution to climate change to the world? And secondly, as we know, China's President Xi Jinping is on a visit to the United States right now. Do you have any comments on his visit? Thank you. Olha, eu acredito que a China deu uma grande contribuição e está dando uma grande contribuição ao mundo. Tenho tido uma relação estratégica com o governo chinês e, no caso agora, com o presidente Xi Jinping. Acredito que a China faz todo um esforço, tanto porque, por conta de seus compromissos com o resto do mundo, mas também com seus compromissos consigo mesma, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mesmo considerando que
dentro daquela concepção de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ela tem menos responsabilidades nas emissões do que os países desenvolvidos. Por exemplo, o Brasil e a China, entramos ambos, atrasados no processo de industrialização. Então, o que acumulamos de emissão é bem menor do que qualquer país desenvolvido. Daí, porque a Conferência de Quioto criou o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, eu acredito que a China está dando uma contribuição diferenciada para a questão da redução das emissões ao tratar o seu desenvolvimento com cuidado ambiental. O que não era a norma no momento em que todos os países entraram no processo de industrialização. Nessa medida, eu saúdo todas as manifestações feitas recentemente pela China no sentido de colocar um patamar um limite na sua emissão. E espero que os outros países em desenvolvimento façam o mesmo, porque isso será uma grande contribuição na não expansão das emissões de gases de efeito estufa. Presidente, Henrique Gomes Batista, Jornal o Globo. Queria saber... Está me ouvindo? Perfeitamente, entendendo. Qual é o custo desse plano, ou seja, quanto que pode o Brasil precisa para atingir essas metas? Como vai ser o financiamento disso? E de que maneira o Brasil pode buscar financiamento externo, já que a senhora acabou de dizer que se o Brasil conseguisse financiamento externo, poderia antecipar ou ampliar essas metas? Olha, veja bem, se alguém te der esse cálculo, você me passa, porque eu vou ficar muito feliz. Esse é um cálculo extremamente complexo, extremamente. Até 2030 eu fazia uma projeção de quanto se vai gastar na atividade, eu teria de fazer um cálculo, vou te explicar porque que ele é complexo. Eu teria de fazer um cálculo de quanto eu ganharia ao fazer isso. Vou explicar, vou dar um exemplo simples na área da agropecuária. Hoje, plantar direto na palha, o que é agricultura de baixo carbono? Plantio direto na palha, fixação do nitrogênio no solo, rotação, lavoura, pastagem pecuária e recuperação de pastagens. O que eu ganho fazendo isso? Ganho em termos de produtividade maior da agricultura, porque plantar direto soja na palha, não tirar a palha e deixar a soja sendo plantada na palha, me dá produtividade, me evita o uso de defensivos, muitas vezes de todos os processos que são necessários para que você tenha um maior aumento da produtividade. Então, eu tenho de fazer os dois cálculos. No caso da energia, tá? Eu te dou outro exemplo. Qual é o ganho que o Brasil tem, há muito tempo, de não ter um único veículo de propriedade dos indivíduos, né? Nenhum dos veículos, vamos dizer assim, de uso não empresarial, de uso... veículo leve, ciclo Otto, que utiliza hoje 27,5% de etanol. Mas ele pode usar também, porque os carros são flex-fuel, ele pode usar também mais etanol na parte da gasolina. Quanto que isso vai trazer para nós é algo extremamente complicado. O que nós sabemos é que esse uso evita emissão. Isso nós sabemos com certeza. Usar etanol emite menos do que gás de efeito estufa. Dando outro exemplo. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão.
Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Segundo, na solar. A solar é uma grande fonte de energia. Quanto mais se desenvolverem baterias, talvez você use, seja o futuro, o uso da solar para transporte. Ou o surgimento de prédios sofisticados, não é nem sofisticado a palavra, de prédios inteligentes, que vão permitir que você, ao invés de gastar dinheiro com energia elétrica, você crie painéis solares que tem pesquisa nesse sentido, com filmes que se ponha nas janelas. Então, depende da tecnologia e, obviamente, no financiamento, o Brasil tem várias oportunidades de financiamento. Eles, inclusive, nós temos o Fundo da Amazônia, que há contribuições de países desenvolvidos e que podem participar. O outro senhor perguntou sobre cap and trade. É uma outra forma de se financiar esse processo. Hoje até pela situação em que, pós-Copenhague, o mundo saiu, nós fizemos isso com recursos próprios, porque não tinha outro recurso que a gente pudesse utilizar para fazer isso. Agora, que o futuro pode permitir isso, eu não tenho dúvida que permitirá. Presidente, no que diz respeito à hidroeletricidade, a principal obra do seu governo nesse campo, a usina de Belo Monte, teve recentemente a licença de operação negada por não cumprir condicionantes. É uma obra que teve inúmeras irregularidades denunciadas pelo Ministério Público Federal e que foi descrita pela então presidente da FUNAI como desastrosa para comunidades indígenas. Outro grande projeto do governo, a usina de São Luís de Tapajós, nem começou e já enfrenta também uma série de questionamentos porque inundaria uma terra indígena em fase final de demarcação. De que maneira a política energética para a Amazônia se insere na estratégia que o Brasil vai levar a Paris? E o governo reconhece falhas nesses empreendimentos? Veja bem, eu acho que a discussão sobre a questão das fontes de energia, ela tem de ser uma discussão bastante séria. Um país do tamanho do Brasil, ele não consegue se manter se não tiver uma coisa que chama energia de base. Energia de base, até hoje, são aquelas fósseis e físseis. Ou seja, o carvão é energia de base. O gás é energia de base. O diesel é energia de base. Para manter um país com 204 milhões de habitantes, você tem de ter energia de base. Tem uma outra energia de base. Ela chama hidrelétrica. A energia hidrelétrica, se comparada com essas três fontes, ela é uma das energias mais amigáveis do ponto de vista ambiental. Todos os países do mundo, os Estados Unidos, a Europa, muitos, inclusive, dos que nos criticam, exploraram em 85% a 90% seu potencial hídrico. E não abriram mão dele. Por quê? Porque é competitivo. É que nem alguém abrir, por exemplo, nos Estados Unidos, mão do fracking. Porque ele é complicado. O que tem de complicado do ponto de vista ambiental? O que é que procuram? Mitigar os efeitos. Porque o gás é melhor que usar carvão. Então, a alternativa é que você tem de olhar. A nossa alternativa para o Brasil, do ponto de vista ambiental, não pode ser carvão. Tanto é que nós só temos 3% de carvão no máximo. Nós não estamos querendo ir para a Amazônia e colocar uma usina hidrelétrica de carvão no meio da selva. Porque, vamos convir, no país, no Brasil, a eólica, a solar, são complementares, elas não são energia de base, por motivo aquele que eu falei, que você não armazena elas. Elas são fundamentais para nós. Por isso que nós estamos falando que vamos chegar a 23%. Por quê? Porque elas complementam essa energia de base. Elas dão um aporte a ela. Então, se eu tiver uma hidrelétrica e uma solar e uma eólica, eu tenho uma robustez e garanto
um nível de energias renováveis na minha matriz muito maior. Agora, eu podia falar, não, eu quero solar e eólica junto com carvão. Péssima solução. Solar e eólica com renovável é a solução para que nós possamos emitir menos. Eu concordo com você que o Brasil tem de fazer todo o esforço. Bom, primeiro, para as empresas cumprirem suas condicionalidades. Aí não é só na hidrelétrica, não, em todas as áreas. Porque não existe uma razão, né, para que só a hidrelétrica seja ruim e o resto bom. Todo mundo tem de cumprir condicionalidade. O pessoal que vai construir solar, o pessoal que vai construir eólica, vai cumprir as condicionalidades. Se não cumprir, está errado. E se o governo não fizer cumprir, está errado o governo. Então, nós temos de fazer um esforço enorme para que quando a gente colocar uma energia, toda energia, ela altera, ela é um desequilíbrio. A energia só é gerada por algum desequilíbrio, porque senão ela não é gerada. Ou aumenta o calor, ou é a queda, ou é o sopro do vento, enfim, é algum desequilíbrio. Então, o que nós temos de querer? Nós temos de querer que as populações que cercam esses ambientes sejam os menos impactados possível, inclusive a população indígena. Agora, vamos lembrar, né? Nós temos no Brasil, eu acho que uma França, né? De reserva indígena, um pouquinho mais do que uma França, de reserva indígena. Nós temos algo muito parecido com florestas naturais, as florestas, as grandes florestas naturais e as áreas de proteção ambiental. Nós temos feito um imenso esforço para compatibilizar a geração de energia com a preservação ambiental. Tem falha? Não tenha dúvida que tem. Mas o fato de ter falhas não significa que a gente vai destruir esse processo. Pelo contrário, a gente tem de reconhecê-las e melhorar. Agora, não se iluda, tem falhas em qualquer construção de qualquer projeto, tem falha. Você tem de estar atento quando for implantar uma solar, você tem de estar atento, porque você está ocupando terra de plantio. Você tem de olhar como é que fica uma eólica, porque tem aquela questão da trajetória dos pássaros. Você, quando fizer uma biomassa, tem de ter o mesmo cuidado. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Brasil não pode abrir mão da hidroeletricidade ainda. Ele abrirá quando ele ocupar o potencial que ele tem para ocupar. Ele terá de abrir. E aí, nós estaremos diante dos mesmos desafios que os países desenvolvidos estão. Colocar o quê no lugar? Colocar o que no lugar? Tem gente que coloca as fontes físseis. Eu espero que até lá tenham se desenvolvido mais, tanto a solar como a eólica. E a combinação desse parque imenso que nós temos, com o grid inteligente de energia elétrica, permita que a eólica e a solar ocupem crescentemente esse espaço. Muito obrigado.